Você já ouviu falar que os deuses gregos eram sábios, poderosos e protetores da humanidade? Mas e se eu te dissesse que por trás de cada mito heróico existe uma sombra? Que muitos desses deuses eram movidos não por justiça, mas por orgulho, inveja e pura maldade? Hoje você vai conhecer o lado obscuro do Olimpo. As histórias que mostram que o poder absoluto sempre cobra um preço. Prepare-se para entrar no coração da mitologia, onde os deuses julgavam com sangue e o castigo era eterno. Bem-vindo à Fúria dos Imortais. 10º lugar. Ártemis, a caçadora implacável. A deusa da caça, da pureza e das florestas. Linda, selvagem e, acima de tudo, intocável. Ártemis não aceitava desrespeito. E quando alguém ousava quebrar suas regras, a punição vinha como uma flecha certeira, rápida, silenciosa e mortal. Um dia, um caçador chamado Acteon teve o azar, ou a estupidez, de vê-la nua enquanto se banhava com suas ninfas. Ele não disse nada, não fez nada, apenas viu. Mas para Ártemis, isso foi suficiente. Com um simples olhar, ela o amaldiçoou. Sua pele começou a se esticar, seu corpo a se deformar. Em segundos, o homem se transformou em um cervo. E o pior, seus próprios cães, fiéis caçadores, não o reconheceram. Cercaram-no e o despedaçaram vivo. Ártemis observava, sem arrependimento, sem piedade. Para ela, justiça e crueldade eram a mesma coisa. E esse não foi seu único ato de fúria. Quando a rainha Níobe zombou de Leto, mãe de Ártemis, dizendo que tinha mais filhos e, portanto, era mais digna de adoração, a deusa não pensou duas vezes. Junto com seu irmão Apolo, desceu à terra e exterminou todos os filhos de Níobe, um por um. A dor da mãe ecoou pelos séculos, e Ártemis jamais se arrependeu. 9º lugar. Hades, o senhor dos mortos. Enquanto Zeus governava os céus e Poseidon dominava os mares, Hades reinava sobre o que restava, as sombras do submundo. Frio, calculista e solitário, Hades não era um deus do mal, mas também não conhecia compaixão. Quando viu Perséfone, filha de Deméter, ficou obcecado. E como Deus, não pediu, apenas tomou. Raptou a jovem e a levou ao seu reino, forçando-a a viver entre os mortos, longe da luz do sol. Deméter, desesperada, fez a terra definhar. As plantas morreram, o frio se espalhou, e os homens começaram a morrer de fome. O rapto de uma única mulher quase destruiu o mundo. E ainda assim, Hades não cedeu. Só aceitou devolvê-la depois que ela comeu uma semente de romã, o fruto dos mortos. Com isso, Perséfone foi presa para sempre ao submundo, obrigada a passar metade do ano ao lado dele. A cada vez que ela desce ao reino de Hades, o mundo se torna inverno. Não por acaso. É a lembrança viva do poder sombrio daquele que reina entre as sombras e de sua crueldade silenciosa. 8º lugar. Ares, o deus da guerra. Ares não lutava por glória, não lutava por honra, ele lutava por prazer. Enquanto outros deuses viam a guerra como necessidade, Ares a via como espetáculo. O som do aço, o cheiro do sangue, o grito dos moribundos, tudo isso era sua sinfonia. Os gregos o temiam, e até os deuses o desprezavam. Zeus o chamava de inútil. Atena, que também era deusa da guerra, o via como um animal. Mas Ares não se importava. Ele queria apenas uma coisa: destruição. Nos campos de batalha, era visto como uma tempestade viva. E quando alguém ousava desafiá-lo, descobria que não há glória em lutar contra a própria encarnação da guerra. Seu prazer em matar era tão grande que, certa vez, ao ver 2 exércitos prestes a selar a paz, ele interferiu, apenas para prolongar a matança. Para Ares, a paz era um insulto. E assim, sua crueldade não estava em castigar, mas em se alimentar do sofrimento humano. 7º lugar. Hera, a rainha dos deuses e senhora da vingança. Por fora, majestosa. Por dentro, um furacão de ciúmes e rancor. Hera era esposa de Zeus e sabia, melhor do que ninguém, das infidelidades do marido. Mas em vez de punir o verdadeiro culpado, ela voltava sua ira contra as vítimas. Mortal ou deusa, não importava. Se fosse amante de Zeus, Hera caçava. Semideuses, filhos ilegítimos, todos sentiam o peso de sua crueldade. Hércules, talvez o mais famoso, foi alvo direto de sua fúria.
Ainda bebê, Hera enviou 2 serpentes gigantes para matá-lo no berço. Ele sobreviveu, mas Hera não desistiu. Mais tarde, quando Hércules já era um herói, ela o enlouqueceu. Em um surto de loucura, o semideus matou a própria esposa e filhos. O castigo de Hera foi sutil, cruel e devastador. Não precisou de trovões nem de monstros, apenas um toque na mente. E para cada novo amor de Zeus, um novo sofrimento nascia. Leto, Io, Semele, Calisto, todas tiveram o mesmo destino: perseguição, dor e tragédia. Hera não era a deusa da justiça, era a deusa da vingança pessoal. E ninguém, nem mesmo o rei dos deuses, podia escapar de sua ira. 6º lugar, Poseidon, o senhor dos mares e das tempestades. O mar era seu trono, e as tempestades, suas armas. Poseidon era o deus dos oceanos, mas também o deus da destruição. Bastava uma ofensa, uma afronta, ou até mesmo um esquecimento, e ele fazia o mundo tremer. Cidades eram engolidas por ondas gigantescas, portos sumiam sob as águas e monstros marinhos emergiam das profundezas. Um dos mitos mais cruéis envolvendo Poseidon foi o de Troia. O rei Laomedonte contratou o deus para construir as muralhas da cidade, mas depois se recusou a pagar. A resposta de Poseidon foi simples. Enviou um monstro marinho para devastar tudo. Troia, a orgulhosa cidade que acreditava estar protegida pelos deuses, quase foi destruída por um deles. Mas Poseidon não era apenas vingativo. Era também cruel com os mortais que ousavam desafiá-lo. Quando Odisseu cegou seu filho, o ciclope Polifemo, o deus jurou vingança. Transformou o retorno do herói a Ítaca em um pesadelo sem fim. Tempestades, naufrágios, monstros, ilhas amaldiçoadas. Cada obstáculo era um lembrete do poder de um deus ofendido. E é isso que tornava Poseidon tão temido. Sua ira era imprevisível. Como o mar podia estar calmo em um momento e devastador no outro. 5º lugar, Afrodite, a deusa do amor e da destruição emocional. Bonita, encantadora e irresistível, mas também implacável. Afrodite, a deusa do amor, parecia representar tudo o que havia de belo e puro. Mas, na verdade, era o oposto. Seu poder estava em despertar o desejo, e o desejo quase sempre termina em tragédia. Quando alguém ousava desafiá-la ou ofendê-la, Afrodite não gritava, não lançava raios, não usava força. Ela destruía com o coração. A rainha Cassiopeia foi uma das primeiras a sentir isso. Ao se gabar de ser mais bela que as Nereidas, ninfas do mar ligadas a Afrodite, a deusa não perdoou. Fez surgir o monstro Ceto, que devastou o reino e exigiu a filha de Cassiopeia como sacrifício. O preço da vaidade foi o desespero de uma mãe. Mas talvez o exemplo mais cruel tenha sido o de Psique. Afrodite ficou furiosa ao ver que mortais começaram a adorá-la menos, porque diziam que Psique, uma simples humana, era mais bela que ela. A deusa mandou seu próprio filho Eros fazer a moça se apaixonar por um monstro. Mas o plano saiu pela culatra. Eros se apaixonou por Psique. A fúria de Afrodite então se tornou monstruosa. Fez Psique cumprir tarefas impossíveis: buscar água do rio Estige, descer ao submundo, roubar o encanto de Perséfone. Tudo para quebrá-la. Mas Psique resistiu. E no fim, Afrodite teve que aceitar a derrota. Mesmo assim, sua crueldade ficou marcada. Porque às vezes o amor não cura. Ele destrói. 4º lugar, Cronos, o titã que devorava os próprios filhos. Antes dos deuses do Olimpo, houve os titãs. E entre eles, o mais temido era Cronos. Filho de Urano e Gaia, ele já nasceu destinado à violência. Derrubou o próprio pai, cortando-o em pedaços, e assumiu o trono do cosmos. Mas uma profecia o assombrava. Um dia, um de seus filhos o destronaria. A solução de Cronos foi simples. Cada vez que sua esposa Reia dava à luz, ele devorava o bebê, um após o outro, sem hesitar. Primeiro Héstia, depois Deméter, Hera, Hades e Poseidon. Engolidos vivos, presos para sempre no ventre do pai. Até que Reia, desesperada, enganou-o. Quando Zeus nasceu, ela deu a Cronos uma pedra enrolada em panos. Ele engoliu, acreditando ser o filho.
E Zeus, escondido, cresceu e retornou para cumprir a profecia. Quando o enfrentou, obrigou Cronos a vomitar todos os irmãos. E os deuses nasceram novamente, desta vez prontos para destruir o próprio pai. Cronos, o devorador de filhos, tornou-se símbolo da crueldade movida pelo medo. Temia perder o poder e, por isso, devorou o que tinha de mais precioso. O tempo, seu verdadeiro domínio, acabou consumindo-o também. Terceiro lugar, Zeus, o rei dos deuses e senhor da hipocrisia. O nome Zeus é sinônimo de poder, mas o que muitos esquecem é que, por trás do brilho de seus trovões, havia um coração tão cruel quanto o de qualquer monstro mitológico. Zeus governava o Olimpo como um tirano, punha quem o desafiava em torturas eternas, enganava mortais e deuses e usava seu poder para fazer o que quisesse, inclusive tomar quem desejasse, à força ou com disfarces. Foi ele quem puniu Prometeu, o titã que deu fogo aos homens. Por trazer conhecimento à humanidade, Prometeu foi acorrentado a uma rocha, condenado a ter seu fígado devorado por uma águia todos os dias e regenerado à noite, para que o tormento nunca terminasse. Zeus também destruiu a humanidade uma vez, enviando um dilúvio para afogar todos os mortais, porque o comportamento deles o ofendia. E quando seu filho Asclépio começou a curar demais, até mesmo os mortos, Zeus o matou com um raio, apenas para manter o equilíbrio. A verdade é que Zeus não suportava ser desafiado, nem pelos mortais, nem pelos próprios deuses. Seu trono se mantinha não pela sabedoria, mas pelo medo. E como todos os tiranos, ele acreditava que o poder justificava tudo. Segundo lugar, Nêmesis, a deusa da vingança. Enquanto Zeus punia os que o desafiavam, Nêmesis punia aqueles que simplesmente se achavam demais. A deusa da vingança era a personificação da retribuição. Não importava se o pecado era soberba, sorte em excesso ou uma ofensa direta aos deuses. Ninguém escapava dela. Nêmesis acreditava que o universo tinha um equilíbrio, e quem o quebrasse pagaria o preço. Quando Narciso se apaixonou pela própria imagem, foi ela quem fez isso acontecer. Não por capricho, mas por justiça. Ele desprezava todos que o amavam, acreditando ser melhor que todos. Nêmesis apenas o fez olhar no espelho, até morrer de amor por si mesmo. Ela não precisava gritar, não precisava lutar. Sua crueldade era fria, racional. Ela esperava, observava e então agia com precisão. Nos tempos antigos, até os deuses temiam ser notados por Nêmesis, porque sua vingança era inevitável. Ela não punia com fúria, punia com equilíbrio. E às vezes, essa é a forma mais cruel de justiça. Primeiro lugar, as Eríneas, as fúrias, as deusas do ódio e da tortura. 3 irmãs nascidas do sangue de Urano, quando Cronos mutilou o próprio pai. Alecto, Megera e Tisífone. Juntas formavam o trio mais temido do submundo, as Eríneas, ou como ficaram conhecidas, as Fúrias. Elas eram a personificação viva da vingança. Perseguiam assassinos, traidores, mentirosos e qualquer um que quebrasse os laços sagrados do sangue. E o pior, não podiam ser detidas nem por súplica, nem por força. Quando alguém cometia um crime grave, as Eríneas o caçavam sem descanso. Sussurravam em seus ouvidos, enchiam seus sonhos de gritos e pesadelos, até que o culpado enlouquecesse. E quando finalmente o encontravam, o castigo era pior que a morte. O tormento podia durar dias, anos ou a eternidade. Nem os deuses ousavam enfrentá-las. Elas respondiam apenas às leis mais antigas, aquelas anteriores até mesmo a Zeus, e por isso reinavam acima do medo. As fúrias não matavam por prazer nem por poder, matavam por princípio. E é isso que as torna as divindades mais cruéis da mitologia grega, porque acreditavam estar certas. Na mitologia grega, os deuses são espelhos dos humanos. Eles amam, odeiam, traem, choram, matam. Mas ao contrário dos mortais, nunca precisam pagar pelo que fazem. E talvez seja isso o mais cruel de tudo. O poder sem consequência. A eternidade sem empatia. Cada um deles, em sua forma, mostra que a crueldade não é uma falha humana. É uma parte essencial do poder. Porque no fim, quanto mais divino alguém se torna, mais distante da humanidade ele fica. E agora eu te pergunto,
Se você tivesse o poder de um deus, conseguiria resistir a se tornar cruel? Ou o poder absoluto também corromperia você? Deixe nos comentários o que você faria se tivesse o poder dos deuses. E até o próximo vídeo.